2 folhas de matemática. Boa tarde, então, pessoal. Sejam bem-vindos. Hoje é dia 10 de novembro, tá? Terça-feira. Vamos iniciar, então, com História, lá na página 114, 115, com a unidade 12, finalizando, então, o nosso livro didático, tá? Todos vocês aí com o livro de História, por favor, para nós darmos início, então, à unidade 12 do livro, tá? Aprovar e compartilhar com vocês a tela, para que nós possamos fazer a leitura, aprovar e dar uma explicada no conteúdo. Não vou ler tudo, porque eu penso que fica uma aula cansativa, né? Nós já fizemos isso e não foi uma experiência muito proveitosa, então a Pro vai dar uma explicada e depois é importante que vocês façam a leitura de todo o texto, tá? Pessoal, iniciamos então na unidade 12 do livro de História com o tema O Trabalho e o Meio Ambiente. Nós vamos compreender então nessa unidade as diferentes formas de organização do trabalho e seu impacto no meio ambiente, tá? É isso que a gente vai ver aí nesta unidade, tá? As imagens de abertura dessa unidade, né? Olha só, vamos analisar aqui o que nós podemos ver. Deixa eu diminuir um pouquinho. Nessa unidade, vocês podem olhar aí e visualizar o livro de vocês, tá? Mas pode ser também na tela aqui que a Pro compartilha. Então, a gente vai analisar quais os elementos fazem parte aqui dessa paisagem. Partindo aqui para a próxima página, a gente tem as perguntas, então, no box O que eu sei, né? Quais elementos da natureza é possível identificar na imagem? Olha só, elementos da natureza, né? E construções dos seres humanos, é possível identificá-las também? Aí nessas imagens aí tem elementos da natureza, também tem elementos, tem construções que foram feitas, né, pelos seres humanos. Nós podemos dizer que aquilo que você identificou na imagem, ao responder as perguntas, são exemplos de meio ambiente, né? Todas elas, tanto os elementos da natureza quanto as construções, elas são elementos que fazem parte ali do meio ambiente, né? Eu vou perguntar, então, vou iniciar ali com as perguntinhas, tá? Para a participação de vocês na aula, quanto às perguntas que estão ali, então. Vou pedir para vocês passarem o marca-texto aqui, tá, pessoal? Porque está aqui falando o que é o meio ambiente, né? Então, olha só, meio ambiente é todo lugar onde vivem e interagem os seres vivos, tá? Apesar de nós já termos estudado sobre isso, especificamente sobre o ambiente, né? Mas lá em ciências, sobre a interação ali dos elementos vivos e não vivos, né, em um meio ambiente, mas aqui é importante a gente reforçar e vocês passarem o marca-texto, tá? Tá? Então, é isso que está falando aqui, ó. Pode ser tudo isso, tá? O campo, a cidade, a escola, tudo isso faz parte do nosso meio ambiente, porque é o lugar que a gente vive, né? Com as pessoas que nós interagimos, que nós vemos todos os dias. Então, isso faz parte do nosso ambiente, né? O espaço em que nós vivemos. Esse espaço, ele pode ser na cidade, pode ser que seja na fazenda, mas ele faz parte do ambiente em que nós vivemos, né? O espaço, as pessoas com quem nós estamos interagindo, socializando, então tudo isso faz parte do nosso ambiente, tá? É exatamente isso que está falando aqui nesse primeiro parágrafo, então, da página 116. Olha só. Então, aqui, né, nesse parágrafo aqui, pessoal, ele está começando a falar um pouquinho sobre, que é isso que nós veremos nessa unidade, né, sobre o impacto, então, que o trabalho pode acabar causando no meio ambiente. E então, aqui está falando, olha só, que desde o surgimento do trabalho, né, a natureza, ela vem sendo modificada para atender às nossas necessidades. Nós também já falamos alguma coisa sobre isso, tá? Mas vamos falar mais aqui nessa unidade, tá? Então, olha só, e a Pro já vai exemplificar para vocês. Vamos observando aqui para a gente falar mais sobre isso. Aqui, pessoal, na página 118, coloquem aí. Oi, Pro. É uma atividade que vocês farão depois, porque vocês precisam pesquisar, precisa aí de alguém da família que auxilie vocês. Então, olha só,
Você consegue notar quais as modificações feitas na natureza, no ambiente em que você vive? Pesquise fotos que representem o lugar onde você mora. Colhe essas fotos aqui, ó, pessoal, no espaço a seguir, tá? E responda ao que se pede. Então, a primeira coisa que você vai fazer é colar fotos aqui nesse espaço, tá? Na página 118. Mas não é qualquer foto, né, pessoal? Você vai pesquisar ali uma foto do lugar onde você mora. Então, por exemplo, tem pessoas que moram em lugares que há alguns anos atrás não tinha nada construído, né? Então, é importante você colocar essas fotos que não tinha nada construído e agora tem a sua casa, ou tem o condomínio, tem o prédio que você mora, né? E anteriormente não tinha. Então, é importante fazer essa ligação ali, como era antes e agora, tá? Então, eu vou pedir para vocês aí fazerem uma pesquisa, pode pesquisar na internet, né? Para encontrarem fotos. Se não achar mesmo, não tem foto, aí você pode fazer uma representação por desenho, tá? Mas se encontrar a foto, melhor ainda. A página 119, na verdade, são as atividades em sequência da foto que você colou anteriormente, tá? Então, a gente tem aqui, ó, o nome do lugar. Qual lugar? O lugar onde você mora, né? O lugar da foto que você colou, ou do desenho que você desenhou, tá? Descreva algumas características do lugar que você escolheu. Como que é esse lugar? Ele é grande, ele é pequeno, ele tem bastante árvores, ele tem bastante construções. Como que é esse lugar? As características são essas, né? Ou tem bastante verde, ou tem pouco verde, tá? Muitas casas ou poucas casas, tá? Letra C. Esse lugar, ele foi modificado por seres humanos? Quais modificações foram feitas nele? Então, se no caso esse lugar ele não tinha antes, não tinha muitas construções e agora ele tem, então ele foi modificado por seres humanos, né? Então você vai colocar quais foram essas modificações. No caso, se ele foi, esse lugar foi modificado por seres humanos. Quais modificações foram feitas? Nesse lugar foram construídas muitas casas ou prédios, ou mesmo foram plantadas, só um pouquinho, tá? Deixa para eu explicar e eu já vou atender quem ergueu a mão aí. Ou foram plantadas árvores, né? Se foi feito pelo ser humano, também tem que colocar que foi o ser humano. Ou foi feito prédios, tá? Então, a modificação foi feita asfalto, a modificação que você ver que foi feita nesse lugar que você escolheu, você vai colocar aí, tá? Na letra D, como você acha que seria viver nesse lugar sem as modificações que você identificou, né? Então, no caso, se não tivessem sido construídas muitas casas, teria só a sua casa ali, como seria esse lugar? Seria legal ou não seria legal? Seria muito vazio? Seria triste? Seria silencioso? Como seria? Tá? Então, tudo isso você vai colocar ali nas suas respostas a partir do lugar que você escolheu, né? Que você mora. Mas é importante você, então, fazer essa pesquisa e pedir para alguém da família que auxilie você, tá? Para que você saiba, consiga responder ali, tem que ter alguém, né? Alguém ali da família para te auxiliar nessa atividade, né? Porque vai precisar ser feita uma pesquisa antes de vocês responderem as questões, tá? Como ninguém tem dúvida, então, em relação às atividades ali de pesquisa, então vamos dar continuidade, tá? Estamos falando, para quem chegou agora, estamos falando ali sobre, na unidade 12, o trabalho e o meio ambiente. Vamos falar um pouquinho sobre os impactos que o trabalho pode causar no meio ambiente, tá? Nesta unidade 12, então. Na página 120, nós iniciamos ali o trabalho no campo. Na página 121, tem outra atividade que vocês também precisam fazer ali com o auxílio da família. Porque está perguntando aqui, ó, com base nas imagens. São essas imagens, né? Aqui do boi, do algodão, todas essas aqui da página 120, né? E 121. Opa. Com base nessas imagens, liste os produtos que você e sua família consomem, tá? O que vocês costumam construir? Aí você vai ter que pedir também o auxílio para a família ajudar, né?
a você colocar a resposta aí, o que vocês costumam consumir, tá? Então, essa é uma resposta pessoal também, tá? Depois vocês farão, assim que nós concluirmos a aula, daí você vai pedir o auxílio ali para mamãe, papai, o irmão mais velho, titia, vovó, enfim, tá? Na página 122, também, olha só, pessoal, como você e sua família fazem para adquirir esses produtos? Quais produtos? Prestem atenção aqui na Pro. Esses produtos que você colocou aqui na página 121, tá? Olha só, então, por exemplo, nós costumamos consumir carne, né? Carne assada, muito bem. Aí tem aqui, ó. Como você e sua família fazem para adquirir esse produto? Ou seja, a carne assada que vocês comem, né? A carne. Como que vocês fazem? Vocês costumam comprar essa carne no açougue? Ou vocês costumam pegar o gado que tem lá na fazenda e consome o gado que tem lá? Como que é que vocês adquirem, tá? Então, é isso que vocês vão colocar. Alguma dúvida, pessoal? A gente tem também aqui o café. Quem gosta de tomar um cafezinho, né? Como que vocês consomem esse café? Tá? Como que vocês adquirem, aliás? Vocês costumam comprar esse café? Tem gente que compra o café já pronto, sacadinho. Tem gente que gosta que moa o café na hora, né? Como que vocês costumam fazer, tá? Então, é isso. A 2 é uma sequência da número 1 aqui, tá? É a partir dos produtos que vocês listaram aqui na número 1, vocês vão colocar como que vocês adquirem ou compram, no caso, esses produtos, tá? Tá? Então, aqui já está relacionado ao trabalho da cidade, né? Aí a gente vem aqui, ó, trabalhadores de uma fábrica de bombons, tá? É a imagem que a gente vê aqui. E ainda uma operária em uma fábrica de calçados. Já no comércio, nós temos principalmente vendedores que podem atuar em lojas, mercados, barracas e vendem, né, diversos tipos de produtos. Aqui a gente tem um comércio, uma rua na cidade de São Paulo. E agora a gente tem um pouquinho aqui, ó, o trabalho organizado pelas comunidades, tá? Significado, o que é cooperativa, então? Que a gente viu aqui, né? Que é uma forma comum de trabalho aqui nas comunidades. A cooperativa é um grupo de trabalhadores que se organizam com o objetivo de exercer uma atividade produtiva e dessa atividade tirar aí o sustento, ou seja, receber dinheiro, né? Reciclagem, como está falando aqui, né? Que uma das cooperativas mais atuantes que tem na cidade são as cooperativas de reciclagem. Então a recuperação e tratamento do lixo, dando novamente uma função para ele, tá? Então, quando as pessoas fazem aquele descarte de materiais reciclados, né? Já falamos sobre isso também. Então, essas pessoas aqui que fazem, que pegam esse material para fazer, então, um reaproveitamento dele, né? E a gente tem aqui a imagem, então, de trabalhadores de uma cooperativa separando o lixo reciclável no Distrito Federal, tá? Então, pessoal, além de ser uma fonte de sobrevivência para os trabalhadores que atuam nesse tipo de cooperativa, a reciclagem de parte dos materiais descartados no lixo ajuda também na preservação do meio ambiente. Então, essa atividade aqui, pessoal, de reciclagem é uma atividade muito importante, né? Porque além deles tirarem dinheiro para eles, o sustento, está ajudando o meio ambiente, porque todo esse lixo, né, que ia ser descartado aonde? Na natureza, no meio ambiente, né? Então, ao invés desse lixo ser descartado, eles estão reciclando, não vai mais ser descartado, né? Então, é um trabalho muito importante, principalmente porque está preservando o nosso meio ambiente, né? Esse trabalho de reciclagem. Apesar das pessoas normalmente não darem muita importância, mas é muito importante para o meio ambiente, né? A gente precisa cuidar. Mas eu vou fazer a leitura rapidinho, porque também é importante. Vem ali reforçar o que a Pro já tinha dito em relação à reciclagem, né? Você sabia que atualmente o canudo de plástico é considerado um dos principais vilões do meio ambiente? Pois utilizamos
uma única vez para ingerir algum tipo de bebida. Mas quando descartamos no lixo, ele leva aproximadamente 200 anos para se desfazer na natureza. Isso é tão sério que várias cidades do Brasil e do mundo estão proibindo o uso de canudos de plástico, tá, pessoal? Olha só, isso é tão importante, né? Porque o que que acontece? Nós utilizamos esse canudinho aqui, a gente costuma, né, ir aí nos restaurantes, né, ou qualquer lugar que a gente compre algo para a gente tomar, e a gente pega um canudinho. A gente usa esse canudinho uma única vez e depois o que que a gente faz? A gente joga fora, né? Normalmente a gente não reutiliza esse canudinho. E olha quanto tempo um canudinho demora, pessoal, para se desfazer, para se decompor. 200 anos, né? Imagina quantos milhões de canudinhos jogados, prejudicando o meio ambiente. Então, é por isso que tem muitos lugares que eles já não têm mais o canudinho, tá? Eles não disponibilizam. No Rio de Janeiro mesmo tem alguns lugares que é proibido, tá? Eles não têm, então a pessoa tem que tomar sem o canudinho, tomar no copo, né? Tem também o canudinho, que é aquele canudinho que é de alumínio, né? Então, você lava e ele é um canudinho que ele não vai prejudicar o meio ambiente, né? Então, eu penso que é muito importante nós utilizarmos esse canudinho de alumínio, que não vai ser jogado na natureza, que não vai prejudicar o meio ambiente. Porque olha só, quantos canudinhos, né, se nós formos pensar, só um pouquinho, eu já vou ouvir quem levantou a mão. Quantos canudinhos nós já usamos durante a nossa vida e esses canudinhos demoram 200 anos para se desfazer na natureza, né? Imagina quantos milhões de pessoas, quantos milhões de canudinhos, tá? Então, tem lugares que não tem mais o canudinho, tem lugares também que tem alguns canudinhos que é tipo um papelão grosso, sabe? Porque não vai pensando no meio ambiente, né? E é fundamental isso. Deixa eu na página, então, 126, que é essa daqui, que nós fizemos a leitura aqui, nós finalizamos as atividades do livro de história, tá? Na outra aula, a gente vai falar mais sobre esse impacto. Na verdade, é uma introdução aí dessa unidade, né? Mas a gente vai falar e ver exemplos aí dos impactos que são causados pelo trabalho no meio ambiente, tá? Então, a Pro vai citar um exemplo das plantações, né? A gente até já falou sobre isso. Quando preciso fazer uma plantação, tem algumas pessoas, né, não são todas, que desmatam aquele local para fazer o plantio, né, de alimentos. Então, esse desmatamento nesse lugar para fazer esse plantio desse alimento é um impacto negativo no meio ambiente, né? Ou seja, desmatou toda aquela área para utilizar para o plantio, né? Então, esse é um impacto negativo, ou seja, é algo que está prejudicando o meio ambiente, né? Às vezes retiram as matas nativas do meio ambiente para a criação de gado. Então, esse é o tipo de impacto, tá bom? Que nós vamos falar nessa unidade. Mas nós finalizamos aí na página 126. Então, vão ficar somente as atividades que vocês farão ali com o auxílio, como a Pro já explicou tudo anteriormente, tá? Nós vamos ver agora as atividades de matemática, tá bem, pessoal? No livro, então, de matemática. Iniciando, voltando, né, dando continuidade aí no livro de matemática, nós estamos falando, então, nessa unidade 11, né, no livro de matemática. Vamos ao clube aí sobre as unidades de medida de tempo nessa unidade, tá? Então, a gente sabe que temos o relógio, temos o calendário, que nos auxiliam aí, são instrumentos que nos auxiliam para medirmos o tempo, tá? Dando continuidade aí na página 120, então, com as atividades. Nessa atividade, quando ela diz bom dia, né, é antes das 12 horas, boa tarde, que é depois das 12 horas e antes das 19, e boa noite depois das 19 horas, tá? Todos completaram aí certinho? Todos completaram?
De acordo com a perguntinha aqui, eu voltei aqui só para dar uma explicada, tá? No relógio. Então, aqui a gente tem um relógio analógico, né, pessoal? Que é aquele com os ponteiros, tá? O relógio digital não tem muito problema, porque a gente vai olhar a hora que for, ele já vai estar marcando. Então, por exemplo, aqui, às 7 horas. Só que, se ele está marcando 7 horas, então é da manhã, né? Porque se fosse da noite, seria 19, tá? Então, olha só. Aí, o relógio analógico aqui, eu sei que o ponteiro menor vai ser marcar as horas, o maior os minutos. Então, aqui, ó, o ponteiro menorzinho, ele está exatamente no número 3, né? E aqui o maior está exatamente no número 12, tá? Então, só um pouquinho, pessoal. Deixa eu explicar e depois vocês falam, porque não dá para eu falar, para eu explicar e vocês falarem. Se o ponteiro menor está no 3 e o maior está no 12, são 3 horas em ponto, né? Por quê? Porque, olha só, o ponteiro, esse ponteiro aqui maior, deixa eu ver se eu faço um lápis, esse aqui, ó, pessoal, esse ponteiro aqui maior, ele tem que dar a volta todinha e chegar aqui no 12 para que se passe 1 hora, tá? Se esse ponteirinho aqui, ó, tá? Esse menorzinho estivesse aqui no número 6, ó, ficou meio torto, mas dá para vocês entenderem, né? Estivesse aqui no número 6, seria, e esse maior aqui não tivesse, né? Ó, vamos fingir que não tá aqui o maior. E vamos, deixa eu ver se eu consigo pôr só para esconder ele aqui, ó. Ó, tá? Então, vamos supor que o ponteirinho menor tivesse aqui e o maior aqui no 6. Então, seria 3 horas e 30 minutos. Ou 3 e meia, como vocês viram ali antes, né? Meia por quê? Porque é metade de 60, tá? Porque isso também já foi visto ali, já tem ali escrito no livro de vocês. 1 hora são 60 o quê? Minutos, não é? E cada minuto 60 segundos. Então, cada númerozinho disso daqui, ó, pessoal, cada número desses, ó, agora eu apaguei. Esse aqui, ó, estão vendo? 1. Ele equivale a 5 minutos, tá? O 2, 10 minutos, o 3, 15 minutos, o 4, 20, 5, 25, o 6, 30, tá? Então, a gente vai contando de 5 em 5. Estão vendo? Tá? De 5 em 5 até chegar no 60, ou seja, 60 minutos, 1 hora, tá? Então, quando deu 60 minutos, 1 hora, esse ponteiro maior aqui, ele vai dar a volta todinha no relógio e vai chegar no 12. E o menor, no caso que está aqui no 3, né? Ele vai girando bem devagar. O maior, ele gira um pouquinho mais rápido e o menor bem devagarzinho. Então, quando esse ponteiro maior der uma volta inteira no relógio, né? No caso, são 3 horas, né? O maior der a volta inteira, vai ser 4 horas. O pequenininho também vai dar a volta, tá? Vai chegar, dar a volta não, vai chegar no número 4. Tá? Então, o menor equivale às horas, o maior aos minutos. Cada hora tem 60 minutos e cada númerozinho desse aqui, ó. Só que depois a gente vai ver, a Pro quer exemplificar melhor depois para vocês, fazendo o reloginho para vocês identificarem melhor, tá? Penso que quando nós voltarmos às nossas aulas presenciais, a gente pode fazer essa atividade prática para que vocês, de fato, entendam esse processo, tá? Então, olha só, para a semana que vem. Então, cada númerozinho desse aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, o 1 vale 5, o 2 vale 10, o 3 vale 15, tá? A gente vai contando de 5 em 5, que são os minutos, tá, pessoal? Pessoal, na 111 está falando tudo isso, ó. O que a Pro falou. 1 hora é formada por 60 minutos, né? Um dia é formado por 24 horas. 1 hora tem 60 minutos, tá? O que a Pro falou. E aqui tem o exemplo no caso do relógio digital, né? Mas a Pro explicou ali no relógio analógico, porque o relógio digital é fácil de vocês verem, já está marcando aqui. O que a gente tem que saber? Por que o 23? Né? Por quê? Porque o dia ele tem 24 horas. Então, a gente inicia o dia lá, ó, 23 horas, são 11 horas. Porque eu não posso contar o dia 12 horas somente, eu tenho que contar 24 horas, tá?
Então, como tem uma atividade que vocês fizeram aqui, ó, quer ver, ó? Só para exemplificar melhor. Essa daqui, estão vendo, pessoal? Olha só. Essa daqui, ó. Leitura das horas após o meio-dia. 13 horas ou 1 hora da tarde. Tá? Então, quando tem 6 horas da manhã, 7 horas, 8, 9, 10, 11, 12. Quando chega no 13, porque o dia tem 24 horas, ele vai ir até 24 horas, tá? Então, quando chega no 13, normalmente a gente fala, né? São 13 horas, ou a gente pode falar também 1 hora da tarde. Então, as duas maneiras está correto, tá? Quando chega no 14, o 14 é 14 horas da tarde, ou pode ser também 2 horas da tarde, tá? 14 horas ou 2 horas da tarde. E aí tem o 15, o 16 e isso, e assim vai até 24. Por que até 24? Porque o dia tem 24 horas. É isso que está falando lá na página 111, tá? Então, o relógio vai marcar até as 24 horas. Chegou nas 24 horas, vai voltar, é um dia novo, né? Vai começar tudo de novo ali, tá? Tudo de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Depois do 12 vem o quê? O 13. 13, 14, 15 até o 24, tá? Então, as 24 horas é um dia inteiro. É isso que está falando lá na página 111, tá? Só que nós fazemos a leitura dessa forma. Quando chega às 13 horas, né? Tem 12 horas, tem as 13 horas. Às vezes a gente fala que são 13 horas, ou às vezes a gente fala 1 hora da tarde, tá? Só que quando a gente fala 1 hora, é 1 hora da tarde. A gente não pode falar somente 1 hora, porque 1 hora a gente vai entender que é 1 hora da manhã. Então, a gente tem que explicar, ó, 1 hora da tarde, 14 horas ou 2 horas da tarde, tá? Então, é importante o quê? Para vocês reforçarem tudo isso que a Pro falou. Vocês voltarem no livro de vocês, tá? Tem tudo aí escrito no livro. Qualquer dúvida, claro que a Pro vai auxiliar vocês. E a gente vai fazer mais atividades referentes a isso, tá? Referentes aí a esse instrumento de medida do tempo que é o relógio, tá bem? Continuando, então, e é claro, né, pessoal, exercitando, fazendo as atividades, né? A melhor maneira de nós aprendermos é fazendo as atividades. Assim a gente, de fato, aprende, né? Não adianta só a gente ler e ouvir, tá? A gente tem que ler e tem que ouvir. É importantíssimo para nós aprendermos. Mas, sobretudo, fazermos as atividades, tá? Dessa forma, a gente vai ficar tudo gravado, tá? Não é só ouvir e ver, a gente tem que fazer também, tá? Então, a melhor maneira de aprendermos é fazendo as atividades, tá? A gente sabe que o calendário também é um instrumento de medida de tempo, né? Assim como o relógio, tá? O relógio, ele marca as horas, o calendário, no caso, os dias, meses, anos, né? Então, como o Rodrigo respondeu, o mês ali, que Rian está olhando, tem 30 dias. Número 12 ali, de que mês é esse calendário? Só nós olharmos ali, né, pessoal, que está escrito de que mês ele é, tá? De que mês que é esse calendário, João Pedro? Número 12, pessoal, então o mês desse calendário é novembro. De acordo com a resposta do João Pedro. Ficou dessa forma, então, tá, pessoal? Ó, o primeiro feriado será dia 2 no sábado, né? E a questão 14, o segundo feriado será no dia 15, sexta-feira. Deixa para eu dar um recadinho para vocês. Aqui, ó, na 14, quando vocês forem escrever o nome do dia, não coloquem somente sexta, tá? Tem que colocar sexta-feira. Se for na segunda, segunda-feira. Se for terça, terça-feira. É um nome composto, tem que colocar a palavrinha feira junto, pessoal, não somente sexta. Até porque sexta tem outros significados também, se eu colocar somente sexta, não é? Tem, por exemplo, cesta de Natal, tem a cesta de dormir, tirar uma cesta, tá? Então, eu não posso deixar somente sexta. Apesar que... Prof, a questão escrita de forma diferente, né? Mas é importante vocês colocarem a palavrinha completa, tá? Não somente sexta, ou só segunda, ou só terça, ou só quarta, ou só quinta.
sempre colocar a palavrinha completa ali, o nome completo do dia da semana. Na página 122, nós temos aqui o calendário de 2020, né? Olha só, com os 12 meses que fazem parte ali do ano, tá? Cada mês ali com os seus respectivos dias, né? Todos os meses. Calendário nós fizemos, né? Sobre calendário no conteúdo de história. Lembra que nós temos esse instrumento de medida do tempo. E, então, acho que todos já conhecem aí, já tem uma certa intimidade, né? Com os calendários. E aí a gente vai na página 123, tá, pessoal? Ali na atividade 15, então, dando continuidade. Descubra qual é o mês que ficou dessa forma aqui, tá? Letra A, o mês de abril, letra B, o mês de dezembro, letra C, o mês de novembro, tá? Na questão 16, é para você circular o mês do seu aniversário no calendário e vai responder quais são os meses do ano que vem antes do seu aniversário. Então, essa resposta é pessoal, tá? Porque cada pessoa faz aniversário em um mês do ano, tá bom? Então, você vai fazer o quê? Circula o seu mês ali. Então, por exemplo, vou falar o meu caso, né? Se eu faço aniversário em julho, é o que eu faço, né? Então, eu vou fazer o quê? Escrever os meses que vêm antes do meu aniversário. Então, eu vou ter que escrever janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho, né? Todos esses meses vêm antes do meu aniversário, porque o meu aniversário é em julho, tá? Então, vocês vão fazer a mesma coisa. Quem faz aniversário em dezembro ou em novembro vai escrever quase todos os meses, né? Porque todos os meses vêm antes. Agora, quem faz aniversário em janeiro, aí se deu bem, né? Não vai escrever nenhum mês. Não Professora, tá bom? eu faço aniversário em dezembro, dia 21. Então, pessoal, só um pouquinho. Então, é uma respostinha pessoal, tá? Vocês podem circular agora e depois vocês escrevam os meses para nós passarmos adiante, né? E aí depois vocês só escrevam os meses aí nas linhas, tá? 123, tá falando aqui, né? Converse com seu professor e colegas e descubra quantos dias faltam para as férias escolares. Eu não sei exatamente quantos dias faltam, tá, pessoal? Porque agora com essa mudança, né? A gente vai voltar, não sei quanto tempo vai ficar. Eu não sei exatamente quantos, tá? Então, eu vou dar uma olhada aqui rapidamente, ver se tem ao certo, porque também tem a questão da recuperação, tem a questão das provas. Outros tipos de calendário. Nós vimos esse tipo de calendário também em história, lembram? O calendário apresentado anteriormente é o calendário gregoriano, né? Que é o calendário que nós usamos, né, pessoal? Tem também os calendários indígenas, tá? Eles marcam a passagem do tempo de uma maneira um pouquinho diferente que o gregoriano, tá? Ele marca, então, por meio de representações relacionadas a fenômenos naturais e agrícolas, como está exemplificando aqui. Deixa eu diminuir um pouquinho só para nós visualizarmos melhor, tá? Então, olha só. Aqui tem o peixinho, provavelmente o quê? O mês de pesca, né? Aqui tem a tartaruga. Então, são fenômenos naturais, tá? Que eles utilizam. E também a agricultura, como aqui a plantação do milho, né? Tá? Então, é diferente do calendário gregoriano, tá? Na número 1, não deveria ter sido usada a palavra ontem, pois se trata de uma frase sobre o futuro, não é mesmo? Então, o correto seria amanhã eu irei, tá bem? Douglas, então, de acordo com a resposta do Enzo, nadou 30 minutos ou meia hora. Então, a letra B ficou dessa forma, tá? Rafael permaneceu no clube 3 horas. Durante 3 horas ou 3 horas, tá? Então, na primeira aqui, 3 horas, né? Se for da tarde, aí coloca 3 horas, 15 horas ou 3 horas da tarde, mas no caso aqui a gente entende que é da manhã, né? 3 horas. 7 horas e 30 minutos ou 7h30, tá, pessoal? As duas formas
de dizer estão corretas, tá? Então, vai ficar dessa forma, pessoal. Aqui, ó, 12 horas ou meio-dia, 21 horas ou 9 horas da noite, 0 hora ou meia-noite, tá? Então, aqui a gente finaliza, ó, a atividade aí da página 127, tá? Então, letra A ficou dessa forma, tá? O clube fica aberto durante 10 horas e 30 minutos durante a semana. Nós fizemos, né, a conta para sabermos quantas horas o clube fica aberto, então, durante a semana. O clube fica aberto durante 12 horas nos sábados, tá? Na letra B. Então, a resposta da letra C ficou dessa forma, tá? O clube fica aberto durante 9 horas e 30 minutos aos domingos. Além dessa página que nós fizemos, né? Nós fizemos até a página 128. As atividades de matemática são até a página 135, tá? Então, mas essa atividade tem... Deixa eu ativar o som aqui. Tem mais essa atividade aqui, ó. Mas essa até a página 135, né? Tá? São poucas atividades aqui, né? Todas referentes aqui a... Ó, tá? Pra gente finalizar, então, essa unidade. Mas eu quero mostrar para vocês... Nós não vamos fazer, eu só quero mostrar e explicar um pouquinho, caso alguém tenha dúvida em relação ao anexo, tá? Então, só vou explicar o anexo, depois eu retomo lá no livro. Nós temos aqui os desenhos. Olha só, nós estamos vendo nessa unidade, né? O dobro da unidade anterior, aliás, dobro, triplo, né? Então, a gente tem aqui os desenhos. Por exemplo, ó, 2 maçãs. Você vai fazer o quê? Desenhar o dobro de 2 maçãs. Tá? O dobro aqui dessas balas, dobro de carrinho, dobro de boneca. Aqui, pessoal, tem, ó, calcule o que você pede, tá? O dobro de 4. Só que aqui você vai fazer a continha, como a Pro falou, né? O dobro é 2 vezes o número. Ou seja, então, qual que é o dobro de 4? Você vai fazer 4 mais 4, que vai dar 8. Qual que é o dobro de 5? 5 mais 5. O dobro de 7? 7 mais 7, tá? Só para vocês aí entendendo essa noção de soma, né? Soma de parcelas iguais, quando a gente se remete ali ao dobro ou ao triplo, tá? As parcelas que eu falo é o número aqui, 4, né? 4 é uma parcela, mais 4 é outra parcela, tá? Então, você vai somar 2 vezes o número. Por que 2 vezes? Porque é o dobro, tá? Nesse caso aqui, ó, é o triplo. Então, você vai somar o número quantas vezes? 3. Por quê? Porque o triplo é 3 vezes, né? Então, aqui o triplo de 3, você vai fazer 2 mais 2 mais 2, tá? O triplo de 5, por exemplo, 5 mais 5 mais 5. Então, aqui estão todos certinhos, né, pessoal? Os espaços, aqui não tem como vocês errarem, porque, ó, deixei 3 espacinhos, aqui deixei 2, tá? Tudo certinho. Só queria explicar aqui, caso alguém tenha alguma dúvida em relação a essa atividade. Por isso que a Pro parou um pouquinho para explicar lá, tá? Então, pessoal, a letra A ficou assim. Felipe vai assistir a peça Lua Nova no mês de novembro, né? De acordo com as respostas de vocês. Na letra B, a peça ocorrerá no período da noite. Letra C, qual que é o horário previsto para o início da peça? O horário previsto para o início da peça é às 8 horas ou... é às 20 horas ou 8 horas da noite, tá? Você não pode colocar simplesmente 8 horas. Se você deixar somente 8 horas, eu vou entender que são 8 horas da manhã. Então, eu tenho que especificar, tá? 20 horas, eu sei que 20 horas é da noite, corresponde às horas da noite, às 20 horas, tá? 8 horas eu sei que é da manhã. Mas caso você queira colocar 8 horas, você tem que colocar da noite, tá? Não pode só colocar 8 horas. Então, tem que colocar 8 horas da noite. Se você colocar somente 20 horas, eu sei que 20 horas corresponde a essas 8 horas da noite, tá? Então, é importante se atentar a isso. 8 horas da noite. Para eu saber, então, que essa peça, de fato, é no período
no período da noite, tá, pessoal? Então, pessoal, a letra D, a peça irá terminar às 22 horas ou 10 horas da noite, tá? Não posso deixar somente 10 horas, 10 horas da noite. Estamos nos referindo ao período da noite, então, tá? De acordo com a resposta do Rafael, está certinho. Vamos finalizar, então, na questão 7. Na última questão aí da página, Cláudia tem aula de yoga todas as terças-feiras. Considerando que hoje é quinta-feira, né? Não que seja só ali no caso para atividade, né? Considerando que hoje é quinta-feira, quantos dias faltam para a Cláudia ir à aula de yoga? Nossa resposta, então, na página 129 ficou dessa forma, tá? Faltam 5 dias para a Cláudia ir à aula de yoga, tá? Yoga ali inicia com a letra Y. Coloquem o pontinho final na frase. Frase, então, completinha, voltando ao enunciado. Além dessas atividades que nós fizemos, né? Todas as de história, de matemática também. Então, só faltam algumas folhinhas ali. Vocês vão fazer a de matemática até a página 135, tá? E também no caderno. A Pro quer mostrar para vocês que tem hoje um anexo, aqui, ó, no link, tá? Olha só que legal. Deixa eu só mostrar rapidinho que tem aqui para vocês jogarem o quebra-cabeça relógio digital. Olha só. Então, isso aqui é ótimo para vocês treinarem, tá, pessoal? Para vocês fazerem treinamento, né? Então, olha só, aqui eu já entrei no link, tá? É o link lá, o link 1, para fazer o jogo, então. Deixa eu carregar um pouquinho só para mostrar para vocês, tá? Como que é o joguinho aqui. Está carregando, olha só. Olha só, então, como que eu vou fazer a brincadeira o joguinho do relógio digital, pessoal. Estão vendo? Eu já estou no relógio. Como que eu vou fazer o joguinho? Olha só. Aí eu tenho aqui, ó, 2 horas. Qual desses relógios digital que é 2 horas? É esse aqui? Deixa eu... 2 horas, é esse aqui. Eu tenho que pegar essa pecinha aqui, ó, do quebra-cabeça, tá? Colocar aqui em cima do 2, porque é 2 horas. Agora é 00:45, ó. Eu tenho que colocar o meu quebra-cabeça em 00:45, tá? Então, eu vou colocar nesse aqui, ó, 10:15, só para eu errar para ver, ó. Ih, ó, errei. Tá vendo? Aí ele não fica ali. 4 horas. Aonde que é meu relógio que é 4 horas? É esse, né, ó, 4, estão vendo? Vou colocar meu quebra-cabeça aqui. 3h30. Eu pego meu quebra-cabeça, é o quebra-cabeça relógio digital, e eu vou colocar em 3h30. Aonde que tá 3h30? Aqui, né? Vou por aqui, ó. 11h45. Deixa eu fazer rapidinho só para vocês visualizarem. 10h45, tá? Se você colocar o quebra-cabeça em um lugar, Prof, é um pouco. não tem problema, tá? 10h15. 8h15. Vamos ver, 00:30, ó. 00:30, ó, 0h30, ó, tá vendo? 00:45, ó. Finalizei meu quebra-cabeça, estão vendo? Aí eu faço o quê? Quando eu finalizo, só um pouquinho, quando eu finalizo, eu vou para o próximo, tá, pessoal? Aqui, ó, nessa setinha aqui, ó. Cliquei na setinha, aí vem outro quebra-cabeça para mim, de outra imagem também. 2h15, cadê o 2h15? Aqui, ó, tá? É outra imagem, tá? 11 horas. Eu acho que é um macaco agora, né? 8h15, tá? E aí vocês vão brincando, tá bom? Tá parecendo. Eu mostrou esse link para vocês, porque é uma maneira de vocês treinarem. Sobretudo quem falou aí, eu tô com dificuldade, então joga esse joguinho. É legal, é divertido e vocês vão estar aprendendo, pessoal, tá? Então, está lá no arquivo de links e acessos lá. Cliquem lá no link, vocês podem jogar várias vezes e treinarem a hora, né, no relógio digital lá com o quebra-cabeça. Então, vocês vão ficar craques, tá bom? Então, eu vou pedir para vocês fazerem esse treinamento, né? Como a Pro falou anteriormente, a gente aprende praticando, treinando. E ali vocês vão aprender brincando, não é legal? Tá? Então, vou pedir para vocês jogarem depois, clicarem lá no link e jogarem
quantas vezes vocês quiserem. Cada joguinho que vocês concluírem é uma nova imagem, tá? Uma nova imagem no quebra-cabeça. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? As atividades de vocês, as poucas que eu faço, tá? Deixar um beijo enorme para vocês. Amanhã nos vemos, tá? Tchau, professora. Tchau, professores. Tchau, memória. Eu sou invisível. Professores. Prof. Eu sou